Olá, meu nome é Mabel Alvarado, sou CEO da Alcance Innovation Consulting. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou advogada há 25 anos, comecei como advogada tributarista e em um determinado momento entrou nas minhas mãos um projeto de incentivos fiscais à inovação, que é a chamada Lei do Bem, em 2006. Naquele momento a gente percebeu que tinha uma oportunidade de trabalhar com as empresas que estavam buscando a inovação. Inovar significa trazer novos produtos, processos e serviços com novas funcionalidades, novos serviços que vão resolver problemas da sociedade. No Brasil existe uma legislação de inovação, isso é muito importante. Como advogada, comecei a tomar conhecimento disso e aí foi quando a gente entendeu que precisávamos trabalhar a inovação, apoiando as empresas para saber como elas podem melhorar os seus produtos, os seus processos e alcançar vantagens competitivas. A inovação, ela traz resultados para as empresas. Hoje, no mercado que vivemos, está altamente competitivo, inovar é uma regra e a empresa que não inovar ela vai ter problemas no seu crescimento. Como inovar? Bom, para isso tem que ter estratégia, tem que ter pessoas entusiasmadas fazendo com que tragam novas soluções. A criatividade é fundamental num profissional inovador. A agilidade, a vontade e talvez o ímpeto de correr mais riscos, o que a gente fala de pensar um pouquinho fora da caixa. A Alcance Innovation Consulting é uma empresa que ajuda as outras empresas a fazerem isso, na forma de estruturar processos internos, apoiar as pessoas para o desenvolvimento da inovação, criar recursos com que façam que as empresas possam agilizar os seus processos e lançar no mercado novas oportunidades, novos processos. Hoje, pós-pandemia, a gente está falando da inovação quase diariamente, porque precisamos entender que as soluções estão dentro da criatividade dos profissionais e fazer com que a inovação consiga ser estruturada e ser assertiva, ter resultado. A inovação precisa de resultado, não adianta ficar inventando coisas que não vão ter mercado. Quando a gente fala em inovação, ela tem que ter um resultado econômico e resolver um problema. Pode ser uma dor do consumidor, pode ser um desejo desse consumidor. Hoje a gente está falando muito em inovação centrada no usuário ou no cliente. O que o cliente quer? O cliente quer produtos cada vez melhores. No ramo da alimentação a gente tem vários exemplos hoje. As empresas estão buscando trazer alimentos que estejam de acordo com as necessidades do novo consumidor. Sem glúten, sem lactose, com mais proteína. No ramo da saúde, no ramo dos serviços de inteligência e tecnologia, todos os ramos de negócios têm uma importância a inovação para fazer o salto de crescimento e diferenciação. Como fazer uma empresa inovar? Primeiro, ter uma estratégia. Todo empreendedor precisa ter muito claro a estratégia de inovação da sua empresa e, a partir disso, enxergar quais são as oportunidades de futuro. Saber que o futuro chega cada vez mais próximo, a velocidade está muito grande. Então, nós precisamos ter empreendedores com olhar no futuro, enxergando as oportunidades e fazendo com que os seus colaboradores, de forma criativa, consigam desenvolver produtos e processos inovadores. O desafio da inovação é tanto das empresas como das pessoas. Precisamos trazer soluções, buscar o bem-estar da sociedade, né? Na saúde, na alimentação, nos serviços, no mercado pet. Enfim, estamos aqui trabalhando o desenvolvimento de inovação no sentido organizacional e no sentido pessoal. Outro tema importante é falar um pouquinho dessa legislação de inovação. Afinal de contas, eu sou advogada e entrei na inovação em função dessa legislação. O Brasil é um país que tem uma legislação forte em inovação, inclusive incentivos fiscais, a chamada Lei do Bem. As empresas que inovam podem ter um benefício fiscal de redução tributária por conta desses investimentos. O Brasil tem, junto com 46 países, uma das melhores legislações de incentivos fiscais. Além disso, também o Brasil proporciona financiamento para quem não tem recurso próprio para inovar. A gente sempre fala, né? Inovar precisa de ter recurso financeiro, uma boa estratégia e pessoas para desenvolver esses projetos. Muitas vezes as empresas não têm esses recursos. Hoje o Brasil tem uma estruturação
através de bancos, né? A FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, financia projetos. O SEBRAE, o SENAI, são várias entidades que, como uma política pública, trazem recursos para as empresas que têm boas ideias. Fazer projetos de inovação é desenvolver boas ideias com tecnologia, com resultado palpável ou com os desafios que as empresas às vezes precisam ter apoio para superar. Essa política pública é chamada de Marco Legal da Inovação e ela estimula cada vez mais os empreendedores. Além disso, nós temos hoje um mercado que a gente chama de inovação aberta. O que é inovação aberta? As empresas se conectando abertamente, fazendo parcerias com startups, fazendo parcerias com universidades, com centros de pesquisa. Hoje tudo isso é chamado de ecossistema da inovação. Inserir isso, quando uma empresa busca o desafio da inovação, é muito importante se inserir nesse ecossistema, porque é dele que você colhe informações, ideias, troca dificuldades, supera alguns desafios tecnológicos, você traz todo um apoio para um pensamento, você não precisa inovar sozinho. Hoje a gente fala assim, inovar em colaboração, inovar em rede, fazer com que os desafios sejam cada vez mais divididos e toda a sociedade possa aprender com a velocidade dos negócios. Esse ambiente de inovação, ele acontece no Brasil, ele acontece na Europa, nos Estados Unidos, em Israel. São grandes países com investimentos relevantes de inovação. Tudo que a gente está falando é no sentido também de melhorar o ambiente das empresas, né? As empresas precisam de apoio. Hoje existe muito apoio para inovar. Qualquer empreendedor que queira iniciar um processo de inovação, ele vai encontrar apoio em todos esses ambientes que eu citei. E também dentro da sua própria rede. Os próprios fornecedores são, às vezes, insights de inovação. O cliente, às vezes a reclamação de um cliente, ele é um insight para resolver um problema do produto. Nós temos um caso aqui de um produto que tinha um problema de vazamento. Ele chegava no consumidor final com 1/3 a menos do que deveria ter. A solução era inovar na embalagem através das tampas, problema de tampa. Então, quando a gente vai pensando nesses detalhes, a inovação ela pode estar entre um novo produto, no processo, na embalagem, no fornecedor, em tudo aquilo que caracteriza uma possibilidade de melhoria, sempre é uma melhoria acima do que é uma inovação, assim, acima do que é só reconhecer um erro, mas superar uma dificuldade. Encontrar essas soluções faz parte da busca constante da vantagem competitiva. As empresas que são inovadoras, elas têm um resultado maior na sua venda porque elas antecipam o mercado. Muitas vezes uma inovação é a primeira fronteira quando um mercado novo está nascendo. A internet nos mostrou isso, todos os produtos eletrônicos, todos os produtos digitais. Hoje o mercado digital é uma grande oportunidade de inovar. Então, quando a gente fala em inovação, a gente está pensando em todas as vertentes. Empresas familiares, empresas, comércios pequenos, às vezes empreendedores unipessoais, aqueles que estão trabalhando sozinhos em casa. A pandemia abriu o leque de oportunidades e a inovação é uma trilha que caminha para consolidar novos negócios de forma ágil, com criatividade e com resultado para as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o perfil do profissional inovador. Hoje o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais competências. A gente sempre tem as competências hard, né, aquelas que a gente estuda na escola, a pessoa é engenheira, médica, bióloga, enfim, e a gente tem as soft skills, que são as de comportamento. O profissional inovador, ele tem que ter, primeiro, uma base sólida do conhecimento técnico da área em que ele atua. É muito importante isso, porque as tendências tecnológicas do mundo, elas precisam ser de domínio desse profissional, mas também ele precisa ter alguns elementos pessoais, que são, por exemplo, a criatividade. A gente nasce criativo, é possível aprender a ser criativo? Hoje a gente entende que a possibilidade da criatividade é um aprendizado, um exercício constante de trazer novas ideias,
sem julgamento, aquela brainstorm, famoso brainstorm. Vamos colocar na mesa possibilidades que às vezes a gente não diria no ambiente, mas ter essa liberdade de colocar novas ideias na mesa, por mais absurdas que possam parecer. Um profissional que está disposto a se expor, a ter o risco, né, correr o risco, ele se jogar naquelas respostas ou naquelas perguntas que ainda não tem resposta. Saber trabalhar em equipe é fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, na inovação aberta, a gente está se relacionando com pessoas que nem sempre têm um vínculo trabalhista ou societário. Então você precisa saber se relacionar. Saber a dinâmica de tirar proveito de qualquer relacionamento, seja ele uma conversa num café ou uma reunião de trabalho, mas saber absorver as informações e criar uma mente mais aberta. Agilidade, hoje o profissional tem que ser ágil, ele tem que saber trabalhar com as ferramentas que trazem o trabalho ágil. As empresas estão muito rápidas e a gente precisa ter MVPs ou errar ou refazer de forma rápida. Quanto mais cedo a gente erra, melhor são os investimentos de inovação. Por quê? Porque a gente abandona aquilo que não deu resultado rapidamente. Então, o profissional ágil, ele é fundamental para fazer essa estrutura do perfil do profissional inovador. As empresas estão buscando esse profissional inovador, não dá para ficar mais sem estudar ou aprender coisas novas. Tecnologias, domínio de ferramentas tecnológicas é fundamental. Isso para um profissional jovem ou para um profissional às vezes mais maduro. Uma coisa importante é que neste momento de inovação, nós estamos tendo uma oportunidade de integrar gerações. Nós temos profissionais 50 mais, por exemplo, que tem uma trajetória excepcional de conhecimento técnico, que com profissionais jovens conseguem contribuir muito na inovação. Então há uma integração geracional muito importante que alimenta, traz muito insumo para as ideias, uma visão do profissional mais maduro com o profissional mais jovem. Então essa dinâmica do mercado de trabalho é importante e a gente sugere que cada vez mais todos os profissionais estejam pensando no seu lifelong learning, seu aprendizado contínuo, visando contribuir para a inovação das organizações. E quando eu falo organizações, eu estou falando das empresas e aqueles que não são empresas também, entidades sem fins lucrativos, fundações, todos esses serviços, também chamados sem fins lucrativos, eles precisam inovar também. Está aí os museus, os serviços de beneficência, todo mundo precisa inovar para a gente poder superar as dificuldades e melhorar a sociedade, ter um desenvolvimento econômico e social que todos nós merecemos. Bom, pessoal, nós tivemos aqui várias oportunidades de falar de inovação, é um tema apaixonante, eu adoro. Alcance Innovation Consulting trabalha todos esses pontos que nós levantamos. Vou deixar aqui embaixo os meus contatos, meu LinkedIn, estou disponível para a gente trocar ideias e interagir sobre esse tema que é tão importante hoje para as empresas, para as pessoas, para a sociedade. A inovação é a trilha do futuro. Então, agradeço aqui e até breve.